Bom, boa tarde, bem-vindos aí o pessoal que acompanha a Roda de Chimarrão. A gente mais uma vez aqui se encontrando, ainda virtualmente, mas graças a Deus tendo a oportunidade de se encontrar. E hoje nosso convidado é o Danilo Giroldo, que é, além de biólogo e poeta, também o reitor da FURG, né? Cláudio, recebe o nosso convidado, Cláudio. Boa tarde, Danilo. Um prazer recebê-lo aqui nesse espaço virtual que nós denominamos de roda de chimarrão, né? Porque tem essa filosofia mesmo, né? De beber um chimarrão conversando com amigos, né? Seja bem-vindo, magnífico reitor. Obrigado, Cláudio, Zelito. É uma alegria para mim, uma satisfação estar aqui com vocês, fazer uma conversa descontraída aí, porque a gente gosta muito, né, disso daí. É uma oportunidade de falar de uma forma mais descontraída, né, embora aqui entre colegas da universidade, um ambiente mais informal, né, de conversa. Então, a gente gosta muito disso aí. Para mim é um prazer e agradeço a oportunidade. E parabéns pelo projeto, né, que é uma beleza de projeto. Obrigado, obrigado. Para a gente começar a conversa, Danilo, como é que tu chegou aqui? Como é que é a tua trajetória? Quem é o Danilo, né? E como é que a gente finalmente chegou nesse dia de hoje? Eu fico feliz até de poder falar um pouco disso aqui com o Cláudio, né? O Cláudio viu meus primeiros passos aqui na universidade em 2004, chegando aqui ainda professor, né? Como professor, o Cláudio ainda estava fazendo a graduação, agitando lá o diretório acadêmico da biologia, né? Fazendo lá o nosso CABIL, centro acadêmico, e organizando jornada biológica, né? Cheguei exatamente nesse momento, no meio de uma jornada biológica, né? E eu fui bem quietinho ali acompanhar a jornada, o pessoal não me conhecia direito, eu sentava ali no meio, muita gente achava que eu era estudante. Aquele tempo ainda me confundia com estudante, hoje não mais tanto, né? Muito raramente acontece, eu fico bem feliz, mas infelizmente está bem raro ultimamente. Naquela época era mais comum. Cheguei com 29 anos aqui na FURG, né, em 2004. E eu estava realizando um sonho aqui, né, então eu cheguei na FURG realizando um sonho. A minha trajetória acadêmica, ela foi toda desenhada para atuar no magistério superior numa universidade pública federal, né? Então eu projetei isso rápido, assim, né? Quando eu escolhi, eu sou biólogo, né? Fiz biologia, graduação em ciências biológicas, bacharelado na Universidade Federal de São Carlos, né? Onde eu fiz também o mestrado e doutorado na ecologia e recursos naturais e ainda tive um aninho de pós-doc lá também, na área de ecologia de micro-organismos, antes de vir para cá em 2004, né? Defendi doutorado em 2003, 2004, tive até entre 2003 e 2004 um pós-doc e cheguei aqui em 2004. E a minha trajetória acadêmica toda, ela projetou isso, né? Ela foi uma trajetória identificada muito com a pesquisa, era uma época que a gente não tinha os programas de assistência estudantil que a gente tem hoje, né? Então, para quem não tinha muitas condições de sustentar na universidade, o caminho da pesquisa era sempre um bom caminho, conseguir logo uma bolsa de iniciação científica, né? E conseguir se manter na universidade. Então, eu segui rápido, assim, já desde o segundo ano, me envolvendo com atividade científica no mesmo campo onde eu me formei. E aí, só que eu vivi a universidade muito intensamente, né? Então eu vivi todos os espaços de representação estudantil, envolvia muito com arte, cultura, com política estudantil, desde sempre, né? Então eu não queria, rapidinho eu formei o entendimento que eu ia querer viver o resto da minha vida dentro da universidade, e o jeito era ser professor universitário, porque eu tive essa visão de que a universidade, ela proporciona tudo isso, né? Ela proporciona muito mais que uma formação acadêmica, né? Ela te dá uma formação social, política, uma visão de mundo, né? E eu não queria muito atuar como professor, então persegui isso. Quando eu terminei o doutorado, prestei vários concursos enquanto eu estava fazendo pós-doc, e passei aqui na FURG em 2004, no final de março, céu azul, clima ameno. Eu falava, o pessoal reclama do clima dessa cidade, clima tão gostoso, aquele outono, finzinho de verão, maravilha, né? Eu falei, não, as pessoas exageram. Aí tomei posse em julho, né? 7 de julho. Aí eu entendi um pouquinho melhor, né, o que o pessoal aí dizia, a mas mesmo primeira assim... massa de Apolar e aí disse, não, então. eu acho que acho que tinha razão, mas tudo bem, assim, a FURG é uma universidade extremamente acolhedora, como tu sabe bem, né, o Zelito Cláudio também, e eu fui muito bem acolhido aqui, já me inseri em programas de pós, grupo de pesquisa, e a coisa toda começou a deslanchar muito rápido, né, e eu, né, depois tive mais vim aqui com uma filha pequena, tive mais 2 filhos aqui, rio-grandinos, e muito feliz aqui na FURG, né. E aí segui sempre buscando interagir mais do que a parte acadêmica, né, caí para gestão, aí agora estou envolvido com a poesia também, essa coisa militando aí no Conselho Municipal de Cultura, na Setorial de Cultura, de Literatura, né, do Conselho de Cultura, então
E eu Isso acho aí, a que universidade é mais, né, do que sala de aula e pesquisa. e esse pedacinho da tua conversa, que eu acho que já dá para explorar um pedaço do nosso tema, que é eu e os outros, né? Tu fala da representação, de ter vivido todos os espaços dentro da universidade, e eu acho que esse é um momento em que a gente fala muito dessa coisa da representatividade, se nós somos ou não somos representados, e esse eu e os outros me provocou muitas coisas, muitos pensamentos, né? Então, fala um pouco pra gente do que é eu e os outros. E esse na verdade é um título, eu vi, a gente, né, eu acho que foi bem acertado. Esse é um poema, nesse caso, Eu e os Outros, que é o poema que fecha o meu primeiro livro de poesia, que é esse aqui, ó, vou mostrar rapidinho aqui, é o Vala, né, que eu fiz o lançamento, o Cláudio contribuiu com o lançamento, e ele, obviamente, ele tem esse recorte ali do poema em si, mas como toda a poesia está no campo da subjetividade, né, ela não está no campo da objetividade. Então, as palavras que você escolhe para compor um poema, um verso que você escolhe para fazer um poema, é sempre desejável que ele permita, né, e estimule a reflexão sobre aquelas palavras para expandir, né, distorcer, muitas vezes, o sentido das palavras, né. Então, Eu e os Outros significa muita coisa, né, no contexto do poema, ele é muito associado a uma questão existencial, né, ele é um poema que trata um pouco da... Enquanto eu sou eu mesmo, eu não posso ser os outros, né? Depois de eu deixar de ser eu, pode ser que eu seja outros, né? Outras coisas e muitas outras coisas. Mas ela traz um contexto de coletividade também, assim, esse tema, aqui trazendo muito para o que vocês, para o projeto, né, na verdade, que é exatamente isso, né? Ninguém vive, ninguém faz nada isoladamente. Por mais que se pense, né, que possa se produzir isoladamente, na verdade nunca é, né? Nós somos aquilo que a gente recebe de todas as pessoas que a gente convive. Então eu não seria eu se não tivesse conhecido todas as pessoas que eu conheci na vida, né? Saindo deste momento aqui, eu já serei uma outra pessoa a partir do que a gente interagiu aqui. Então nós nunca somos só nós mesmos, né? Nós somos sempre uma coletividade e vamos conjuntamente se construindo, né? Então isso é muito bom. Com outro poema teu, tu dizes que você não pode cavar um buraco muito fundo sozinho. Esse é um poema, Zelito, muito especial para mim, né? E ele tem recebido várias leituras. Eu fico sempre muito honrado quando eu recebo uma leitura dele, né? A Lena, que é a poeta amiga aqui de Rio Grande, né? Parceira de vários projetos, além de amiga pessoal, ela fez uma leitura muito legal desse poema. O Antônio Cunha, que faz um trabalho brilhante de interpretação de poemas também fez uma leitura desse poema, né? O Armando Ligori Júnior, que é um outro poeta parceiro de Rio Grande, também fez uma leitura desse poema, porque ele é uma simbologia que reflete muito quem é no mundo que nunca cavou um buraco sozinho, que depois tinha dificuldade de sair, né? Ele foi escrito num contexto muito específico, sabe, Zelito? Mas quando eu fui fazendo, esse poema foi escrito no gabinete da reitoria, tá? Num momento de reflexão que a gente fica entre Aliás, o gabinete da reitoria traz material infindável para poesia, né? Mas ele foi escrito num contexto bem específico e eu acho importante, sabe? Assim, é um poema que eu mesmo volto a ler ele várias vezes. A gente briga às vezes com os primeiros poemas que a gente escreve, né? Esse foi um poema que quando eu estava levando mais a sério a escrita, ele foi da primeira leva, né? Mas é um poema que eu volto a ler sempre também. E ele provoca muito isso, né? Essa questão de você, por vezes, estar construindo, né, com zelo, com cuidado, aquela atividade, sem perceber que você está enxergando coisas que daqui a pouco não seja exatamente aquilo que você está vendo, né? Cavando um buraco sozinho. Exatamente, e depois, às vezes, pode ser difícil sair dele, né? Pode ser difícil sair dele. Eu não sou de cavar buracos, mas eu me lembrei, durante a leitura desse poema, eu me lembrei muito de mergulho, né? Porque a gente também não pode mergulhar sozinho. E você é muito vulnerável, eu acho que me lembrou muito esse momento, porque assim, você é muito vulnerável ao outro, né? Você põe a sua vida na mão do outro para mergulhar, porque a pessoa checa o teu equipamento todinho, né? Claro. Você tem que mergulhar com o outro porque ele vai confirmar que o teu equipamento tá todo ok. E eu lendo esse teu poema, eu ficava... Por que a gente às vezes tenta tanto viver sozinho se a gente precisa tanto viver com o outro, né? Com os outros. E aí, de novo, para te provocar, será que o poema não é uma filosofia, só que com métrica? Ele é, né? Isso é eu tenho esse projeto pessoal, inclusive, viu, Azelito? Eu quando passar esse meu tempo da gestão, né?
ele vai passar, eu tenho o desejo de fazer um curso de filosofia. Porque eu estava falando isso, não me lembro em qual contexto, em alguma dessas reuniões recentes, um abraço aí para o Sr. Péricles, né, grande referência da nossa universidade. Eu sou uma pessoa, um exemplo da importância, né, eu não tive filosofia nem sociologia no ensino médio, eu não tive. Depois eu tive toda a minha formação na biologia, sem filosofia e sem sociologia. E hoje, depois que a gestão me aproximou, a gestão fez isso muito bem, eu sou da área ambiental, né, então eu vivia muito a realidade da área ambiental. Quando eu fui para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, comecei a ter contato com as outras áreas e aprender muito com outras áreas, hoje eu sou outra pessoa. E, dentre elas, a área de humanidades, eu aprendi muito com as tecnológicas, com as exatas, que eram muito opostas, né, e eu aprendi a entender o raciocínio de quem vive esse campo, a saúde também. Mas no caso das humanidades, eu comecei a interagir, e eu tensiono muito, e estou sempre o Renato, né, o nosso vice-reitor, estou sempre com ele ali, a gente está discutindo muito isso. Eu percebi, muitas das questões que me levaram à biologia eram questões de fundo filosófico, na verdade, muito mais do que biológico, né? Então, eu acho que, para a minha trajetória de vida, um curso de filosofia seria muito bom. E a poesia também, ela faz isso, né? Porque a poesia te permite essa vamos dizer, reflexão fora do campo da técnica, né? Porque às vezes na universidade a gente se fecha muito no campo da técnica, né? E o mundo não é só técnica, a universidade não é só técnica, todo o campo das artes e das humanidades, ela tem uma outra lógica de reflexão, uma outra lógica de chegada de conclusões, inclusive de metodologias, né? E a poesia, ela se aproxima muito disso, né? A poesia é alguma coisa que não vai... Ela não precisa ser uma coisa que vai ter uma conclusão objetiva, como o campo da técnica normalmente traz, entendeu? Pô, vou trocar essa metodologia para tentar essa hipótese que vai me chegar a essa resposta. Não. E isso me fez muito bem, né? E eu tenho desenvolvido a poesia, estudado a poesia, porque eu escrevo, mas eu estudo bastante também, eu leio bastante, quase o meu tempo livre atualmente. Eu andei meio afastado do futebol, né, Cláudio, por seguida de contusão, estou voltando agora, eu tenho aplicado meu tempo livre na leitura, no estudo, na escrita, né, de poesia, o meu tempo livre. E ele tem me ensinado muito isso, mas eu ainda, além disso, quero ainda desenvolver a filosofia, porque é algo que, para mim, assim, me toca muito, né, e é muito importante, eu acho. Eu quero raciocinar como filósofo, por isso a formação da graduação, a formação integral de um filósofo, né, eu tenho vontade. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir esse projeto. Então deixa eu falar agora pro Rico. Vai. Tô me segurando para falar aqui, porque eu tenho um monte de histórias aí com o Danilo, né? Danilo, como ele disse, ele foi meu professor, né? Eu já estava encerrando a graduação lá, me formando, Danilo foi meu professor. Então a gente jogou futebol junto, a gente viajou junto, a gente fez um monte de coisa. Então, mas falando de poesia, né? Também tive a oportunidade de participar do lançamento do livro, recitando um poema do Danilo. E tu falasse de algumas coisas que eu acho importante na poesia, né? Tu falou em simbolismo, né? Tu falou, né, dessa questão da subjetividade, né? E eu acho que tem outra coisa importante na poesia, que ela é atemporal, sempre o poema, né? Então isso é muito legal, porque às vezes a gente faz uma leitura e a gente, dependendo das circunstâncias, a gente tem uma visão daquilo que aquele poema está nos dizendo, né? Mas um tempo depois, aquele mesmo poema pode nos mostrar outras coisas a partir das nossas vivências. E aí, então, eu acho que isso é legal, assim, e nos teus poemas, Danilo, eu também estou sempre lendo lá, né? Sempre dando uma olhada. E é legal porque a gente sai um pouco, né, do nosso cotidiano e viaja nas entrelinhas do poema e encontra a poesia, né? Isso é muito bacana, né? E quanto à filosofia, né, eu acho que um dos objetivos da filosofia é o autoconhecimento, né? Acho que é muito importante. E na busca desse autoconhecimento, a gente conhece o outro também, né? Que nem tu falaste das experiências. E isso nos torna um pouco... aguça a nossa sensibilidade. E a poesia, ela contribui muito para isso também, né? Porque a gente precisa ler o poema, entender, e principalmente da interpretação, né? Que às vezes o poeta escreve e a gente tem que achar lá os pensamentos do poeta nas entrelinhas, a gente acaba fazendo um exercício, né, de muita reflexão sobre aquilo que está escrito, né? E aí, Danilo, eu vou te fazer um convite, então, já que pensas em filosofia, né, de dar uma olhada tem na internet aí da Nova Acrópole,
né? Eu sou estudante da Nova Acrópole, né? Estou estudando filosofia na Nova Acrópole, e a Nova Acrópole é uma organização internacional, né, um voluntariado, então as pessoas que trabalham na Nova Acrópole, os estudantes, né, são voluntários, e eu acho que tudo isso que tu falaste, assim, eu tenho, através da Nova Acrópole, eu tenho conhecido um pouco de filosofia, né, isso tem sido muito bacana e tem me ajudado bastante com as poesias, eu acho que é um casamento perfeito, né, Não, vou procurar, não conhecia, Cláudio, vou procurar saber. Procurei, tem Nova Acrópole aí no mundo inteiro, né, e eu faço parte da Nova Acrópole São Leopoldo. Que legal. Que, através as aulas são presenciais, mas aí a pandemia trouxe esse formato, né, virtual aqui, né, e remoto, e aí então consegui começar a participar através, né, das aulas, né, que a gente tem aí semanais virtuais. Muito legal. Então deixa eu mexer agora com o reitor. Vamos lá. Que é professor, que foi estudante, que é poeta, e a gente tem falado muitas coisas na Roda de Chimarrão sobre essa questão da educação, né? A segunda parte da nossa conversa aqui é educação, arte e cidadania. Exato. Então, eu, ao contrário do que tu contas, eu fiz curso técnico no ensino médio e fiz química industrial, mas aqui no Maranhão era obrigatório filosofia, sociologia, antropologia e psicologia. Então, o Nordeste sempre na nossa frente, isso é a maravilha do Nordeste. Né? Não à toa aí, tem a postura política que tem. Pois é, e aí a gente tem esse sentimento de que, mesmo sendo, claro que os meus colegas reclamavam muito, né, porque a gente tinha que estudar as GIAs, como a gente chamava, que era filosofia, sociologia, antropologia e psicologia, mas a gente percebe que isso afeta o profissional no final, né, que isso realmente forma diferente. E aí, provocando, então, o nosso reitor, né, será que as nossas matrizes curriculares não são engessadas demais? A gente, de repente, oferece um menu completo demais e o aluno não consegue dar essa escapada, porque, vamos falar da biologia, para mim, antes eu sempre pensei isso, para o cara ser biólogo, ele deve fazer uma prova de desenho, né? Porque os biólogos antigamente desenhavam, assim, em detalhes os animais, as plantas. Então, se de repente um biólogo hoje resolver fazer arte, fazer disciplinas lá no ILA, será que ele encontra esse espaço e esse reconhecimento, e isso entra na formação dele? Como é que a gente montou esse caminho, esse percurso? E será que ele não está engessado demais e impede as pessoas de fazerem essa permeação e aprender com outras áreas que podem ajudar no seu pensamento, até científico mesmo? Não, concordo plenamente contigo, Zelito. Isso, o professor Renato também, a gente conversou muito isso quando estava estruturando a proposta da nossa candidatura na época, né, para pesquisa de opinião, e agora estamos operacionalizando já na gestão, porque eu tenho exatamente a mesma percepção que a tua, né, e isso parte também de uma reflexão que é importante que os professores, de maneira geral, façam, né, para compreender isso. Nós fomos formados num modelo, e muitas vezes a gente também reproduz isso, numa ideia de que aquele conteúdo, aquela aula que você está dando, é essencial para que aquela pessoa se transforme num bom profissional. Se ele não tiver esse conteúdo, esse cara vai ser o pior biólogo do mundo. Isso é uma ilusão que foi criada. Nós aqui, possivelmente, não nos lembramos de aulas, né, mas a gente lembra dos padrões dos professores, da abordagem dos professores, do comportamento dos professores, coisas boas, coisas ruins, e isso influencia a nossa... Então, essa ilusão que a gente tem de que a sala de aula, o conteúdo, né, específico, pré-definido, eu, professor, sei o que o estudante precisa para ser um grande biólogo, é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Na verdade, não é assim. Na verdade, o estudante ele tem as suas próprias demandas para aquele ser que ele quer ser no mundo, inclusive profissional. E a gente, por vezes, acha que ele é um estudante que ele precisa ser guiado, e às vezes não. Então, a gente realmente pré-define o caminho dele dentro da universidade. Claro que isso não depende exclusivamente da universidade, porque as diretrizes curriculares nacionais também são, e muitas vezes orientam para isso, né? Muitas delas têm sido revistas justamente para poder ampliar essa flexibilização. Então é por isso que a gente está construindo um programa na universidade, um programa de inovação e flexibilidade curricular, que é justamente, o professor Renato usa um termo que eu gosto muito, que é criar zonas verdes nos currículos, né? Zonas de arejamento no currículo,
e essa capacidade do estudante poder ter um pouco mais de protagonismo na sua escolha. E a gente, professor, relaxar um pouquinho mais, entendeu, quanto a isso. Olha, por exemplo, eu dou uma disciplina de vegetais inferiores, né? Outros profissionais podem querer, por que essa disciplina tem que ser uma disciplina exclusivamente do curso de biologia, né? Pode ser uma disciplina da universidade, os biólogos procuram, assim como outros podem procurar também, né? Então, isso muda um pouco. Deixa eu te provocar mais, assim, né? Porque é a minha experiência. Eu dou ciências do ambiente para as engenharias, eles odeiam. Só fazem porque é obrigatório, a verdade é essa. E eu vejo que alguns alunos, no final, saem apaixonados. Alguns realmente, né, se encantam pela disciplina e conseguem ver onde aquilo se encaixa na vida de um engenheiro, mas muitos nem se dão essa oportunidade. E aí é uma coisa que eu questiono muito, essa coisa que tu dizes do conteúdo, da sala de aula, porque, na verdade, o que a gente vai ver na legislação, nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, é que eles indicam temas para serem trabalhados, mas ninguém disse que tem que ser na sala de aula e que tem que ser uma disciplina. Então, na minha disciplina mesmo, na ciência do ambiente, que é o meu componente curricular, eu queria ter a liberdade de trabalhar ciências do ambiente ou como ensino, ou como pesquisa, ou como extensão. Então, por exemplo, o meu aluno de engenharia, se ele resolver não quero assistir a aula disso que vai ser chatíssimo, mas eu quero entrar num projeto de pesquisa desse professor e aprender os mesmos conteúdos, só que de uma forma prática. E eu vejo que isso é possível. Ou então eu vou entrar num projeto de extensão... Os conteúdos que sejam mais relevantes para ele em função do que ele deseja acontecer no mundo, né? Porque a gente não pode predizer o que é importante para cada pessoa, né? Isso me faz falta, tu entende o que eu quero dizer? Por exemplo, a gente está aqui conversando sobre filosofia, e aí eu vou assistir uma aula de filosofia maçante quando eu poderia aprender muito mais em um café filosófico. Exato, isso só precisa ser validado e contar na minha matriz curricular, né? Tem duas coisas, Joselito, que conversam com isso que você está falando. Uma é essa questão que eu falei, da inovação e flexibilidade curricular, onde a gente estamos formando a base conceitual do programa para implantar, que seja um programa bem objetivo, para que os cursos possam aderir ao programa e fazer essas reformulações curriculares com essa orientação, né? E também a curricularização da extensão, né? A curricularização da extensão vai ser um passo gigantesco para a universidade, né? Porque assim, uma possibilidade que a gente tem de fazer exatamente o que você está falando, de considerar um conjunto importante de atividades como componentes curriculares, né? E isso vai permitir que a gente tenha um outro olhar sobre aquilo que a gente está ensinando, e outras formas, né, de ensinar. Sobre isso, só um outro, eu gosto muito do exemplo da Federal do ABC. Eu converso muito com o reitor Dácio, que é o reitor da Federal do ABC, é uma universidade que tem muitos cursos na área de exatas, né, e, por exemplo, né, então ele fala assim, a universidade inteira não tem nenhum pré-requisito. Imagina uma universidade inteira sem nenhum pré-requisito. Então, para formar um engenheiro, não tem pré-requisito. Aí você fala assim, pô, mas o aluno, como é que ele vai pegar, sei lá, a disciplina 2 antes da 1, como é que ele vai saber, ele não vai conseguir, né, ou seja, a gente pré-assume que ele não vai conseguir. Eles assumem que não, assumem que ele vai conseguir. Ele diz o seguinte, e eles indicam quais são as disciplinas necessárias para que o conselho profissional dê o CREA para o engenheiro, por exemplo. O aluno não é bobo, entendeu? O aluno sabe quais são, ele vai fazer se ele quiser tirar o CREA. E ele fala que na formatura não existe um único histórico igual ao outro. Isso é lindo, não é? É maravilhoso, entendeu? Isso é maravilhoso, é exatamente isso que eu imagino, sabe? Claro que é uma universidade que nasceu assim, não é simples você converter uma universidade para esse modelo, mas são inspirações, né? Acho que são inspirações, porque a gente vai ver o nível de empregabilidade da UFABC, ele é altíssimo. E ele trabalha com a ideia dos bacharelados interdisciplinares, das licenciaturas interdisciplinares, que dão essa formação mais geral, né, onde se trazem os comportamentos humanísticos juntos, né, independente do conceito, ele pode migrar de um para outro, pode ter formação em outras universidades, inclusive complementar o grau. Então é um modelo bastante flexível, assim, e eu não estou dizendo também que a gente vai pegar o UFABC e implantar aqui, mas não, são inspirações que a gente quer trazer para que a gente reflita sobre isso e possa aprimorar, porque isso vai ser fundamental para a gente atrair estudantes. Os estudantes hoje, essa meninada que está saindo do ensino médio, e elas não aceitam mais essas coisas assim, entendeu? Na verdade, então, se a gente fornecer um ensino, né, um ensino atrativo, e que o estudante possa desenvolver esse protótipo, porque eles já vêm, eles chegam na universidade com conhecimento, falo pela minha filha aqui, as minhas duas filhas, né, uma está terminando o ensino médio agora, o que eu aprendo com elas, assim, é incrível, entendeu? É incrível. Então, assim, não adianta a gente chegar aqui, né, eu aqui com meus 46 anos,
não, isso aqui, ó, o currículo é isso, você vai fazer isso aqui, não, eles já sabem, eles já sabem muita coisa. Eu acho isso, eu acho que tu tem toda a razão. Essa nova geração, ela tem mais, talvez porque nas escolas isso já se começou. Porque por muito tempo a gente fez esse discurso de que a gente queria formar indivíduos que fossem, né, autônomos e que tivessem autocrítica, mas a gente sempre entregou a receita toda, né? Eles nunca experimentaram para ver se era melhor mais doce ou mais salgado. Então, agora eu sonho realmente com o dia que os meus alunos cheguem e digam assim, não, eu não quero aprender isso, eu quero aprender tal coisa. Nós não vamos avaliar assim, nós vamos avaliar de tal jeito. Mas às vezes que eu experimentei isso, até agora, até recentemente, que eu experimentei isso, eles pensam, esse professor é despreparado, ele veio para cá sem planejar nada. E não é a ideia, na verdade eu tenho tudo preparado, mas eu quero saber o que você quer aprender, para onde é que você quer caminhar. Então eu acho que essa geração nova, como tu dizes, eles estão convivendo com essas novas tecnologias, com essas respostas mais rápidas dessas novas linguagens, mas a gente precisa valorizar isso e entrar nessa onda, né, para mudar a nossa forma de ensinar. Com certeza. Eu digo que isso, inclusive, isso é além, a gente fala, porque aí tem o outro braço dessa discussão que está no nosso programa de gestão também, que é o enfrentamento à retenção e à evasão. E tem tudo a ver a discussão, porque quando a gente precisa atrair, precisa manter. O aluno pode se desinteressar por um curso por conta de currículo, ele pode se interessar, pode querer sair, mudar para outro e tal. Então, a gente está perdendo estudantes, e assim, eu digo, a sobrevivência do ensino superior depende dessa discussão que a gente está tendo aqui, dessa conversa, dessa reflexão. A gente precisa se adaptar a isso, porque senão a gente vai ficar para trás. Sim. E isso não precisa nem ir para o exterior, porque quando você vai para o exterior, aí, né, você vai para Cambridge e os caras têm 30% do que a gente tem de carga horária, entendeu? Obrigatório, não é? A parte obrigatória é super enxuta, e tu tem que completar essas horas fazendo o que tu quiser da tua vida. E a gente precisa relaxar um pouco enquanto professor, sabe? Eu vejo a gente muito tenso. Não, isso aqui, essa aula, esse conteúdo, isso aqui e tal. Sabe? Eu acho que assim... aí entra o outro aspecto importante também, que são as habilidades comportamentais. A gente tem que também trabalhar isso, porque isso, por vezes, é muito mais decisivo para um profissional do que a aula, aquela aula, né? Zignematofície lá, né, Cláudio? Ecledisomidiofice, né? Característica reprodutiva. É muito mais importante, na verdade, do que isso. É assim, esse profissional que a gente está formando, ele sabe escutar a dor do outro, ele sabe perceber o que a outra pessoa está querendo dele, na posição que ele está, ele sabe conversar, ele sabe se expressar. Isso são habilidades para a colocação profissional, para o desempenho profissional, essenciais, cada vez estão mais claras, entendeu? Então, a gente também tem que se preocupar com isso. Tem que entender, o estudante de qualquer curso deve fazer expressão corporal, deve conhecer sobre isso, comunicação, tem que saber, né? E isso é formação também, né? Claro que alguns têm mais facilidade do que outros, mas é formação também, né? Então, isso também a gente tem que estar atento a isso, porque... isso diminui muito, né, a frustração profissional e tudo. Mas hoje as universidades, né, Danilo, claro que a gente está num contexto pandêmico, né, que isso aí, hoje a gente está numa situação que fica difícil até de argumentar, né, porque a gente está engessado nesse modelo que nós estamos aqui agora, né, virtual. Né? Uhum. Mas a universidade hoje ela está diferente, né, ela propicia essa... É diferente de um tempo atrás, onde não tinha muitas oportunidades dentro da própria universidade, né? Hoje o aluno, ele consegue... Não só o aluno, né? Eu falo até como técnico da universidade, né? Concordo contigo. A gente tem muitas oportunidades dentro da universidade, né? De buscar outras áreas, de participar de inúmeros projetos, né? De atividades dentro e fora da universidade, né? E a universidade hoje, ela abre muitas portas também, né? Para a gente fazer coisas... tanto no país como até no exterior, né? Isso acho que faz contigo, Cláudio, muito importante para o crescimento das pessoas, né? Não só é muito diferente já, né? Eu acho que a gente precisa ainda evoluir com certeza, mas eu concordo contigo. Eu acho que eu vou te dar um exemplo no caso dos técnicos, né? A mudança, deve ter vivenciado isso, acho, pelo tempo que tem como técnico, né? A mudança que a gente teve nos processos nos programas de desenvolvimento pessoal, de capacitação e de formação continuada, os PDPs, foi uma mudança fundamental, né? E é o que eu digo, é isso que a pessoa que está no cargo de gestão precisa estar atenta. Foi uma mudança simples, que simplesmente, assim, basicamente revisou uma interpretação de uma determinada legislação, que a legislação ela indicava que os processos de capacitação e formação continuada, especialmente para a progressão funcional, tinham que estar direcionados ao fazer e tal, aquela coisa dura, então o camarada só pode fazer curso disso, daquilo, senão não progride. E aí, não, mas espera um pouquinho,
vamos ampliar um pouco esse conceito do que é o teu local de trabalho, tá? Será que a gente não pode falar de racismo? A gente não pode falar de inclusão? A gente não pode falar sobre outros temas? Isso não faz parte do cotidiano? Faz, né? E aí a gente conseguiu abrir, arejar muito mais esse conceito e conseguiu uma adesão muito maior da comunidade para trabalhar. Será que a gente não pode falar de carreira? Não podemos explicar melhor o RJU? Não podemos... Coisas que a comunidade precisava. Então, isso foi uma virada que aconteceu dentro da Progep e que propicia isso que você diz hoje. Hoje você tem um cardápio de curso, um cardápio de formações. Estou dizendo que está perfeito, ainda, certamente precisamos aprimorar ainda, mas foi uma mudança simples que basicamente partiu de um outro olhar sobre uma legislação. A legislação não mudou, ela é a mesma, só mudou um pouco a interpretação do nosso olhar sobre ela. E isso tem sido... Eu vou sempre ali nas aberturas, né? Sempre que a Progep me chama, eu vou, porque eu sou muito fã daquele trabalho que elas fizeram ali, né? Começou ali ainda na gestão da Miriam como diretora, né? E agora a Camila está como diretora, então é muito bonito o trabalho que elas estão fazendo, né? A Denise, que é a pedagoga, que trabalha bastante com isso lá também. E acho que realmente a gente tem mais possibilidade, mas eu acho que dá para potencializar mais. Quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, que é o grande desafio da contemporaneidade, né? Saúde mental, principalmente pandemia e pós-pandemia agora, né? A gente ainda não tem a dimensão dessa questão. Quando a gente voltar para a presencialidade, nós vamos ter uma dimensão mais clara ainda disso, né? E isso é algo que se resolve com ações comunitárias. Não que se resolve, né? Mas se previne com ações comunitárias também. Isso internacionalmente se trata dessa forma, né? Você vai ao Edi, grande abraço para o Edi. Assim, isso se faz justamente com ações comunitárias. O fato de envolver as pessoas em ações comunitárias, cursos, atividades, teatro, arte, cultura, esporte, faz com que se perceba melhor quando alguém não está indo muito bem, alguém que está, né, vê que a pessoa mudou o comportamento, os colegas já percebem, olha, tal pessoa precisa de um pouco mais de atenção, então a gente capilariza a percepção sobre a saúde mental, e isso é um desafio imenso das instituições, né, e tem a ver com isso também que a gente está falando, né, com o arejamento também do trabalho, faz parte, entendeu, isso. Esse tema eu acho que é um tema bastante interessante, porque, por exemplo, eu vivi no começo da pandemia, eu já tinha toda uma experiência com a educação à distância, né? E a gente veio para o ensino remoto e eu vim assim, eu tô tranquilo, isso aí eu domino bem. Só que é um outro público, né? O aluno da educação à distância, ele vem sabendo que é educação à distância, ele vem conhecendo as ferramentas antes de chegar na minha sala de aula. E, de repente, eu comecei com uma turma que era de um ensino presencial, que estava acostumado com o calor da sala de aula, e, de repente, a gente se encontrando atrás de uma tela. E aí, um belo dia, os meus alunos me disseram assim, nós estamos sobrecarregados. E o mais interessante, Danilo, é que quando os alunos me disseram, nós estamos sobrecarregados, eu ouvi assim, você está sobrecarregado. Eu me dei conta de que era eu que estava me sobrecarregando. Porque se eles têm 10 professores, eu tenho 250 alunos. Então, quanto mais trabalho, quanto mais carga eu punha em cima dele, mais carga eu punha em cima de mim também. E aí, eu acho que é isso que tu dizes, da gente ter esse olhar para essa formação do indivíduo como um todo, até para ajudá-lo a pedir socorro, a dizer, não, peraí, eu tô pondo a corda no meu próprio pescoço, né? Exato. A gente, eu procuro trabalhar isso na literatura, né, Joselito, que é... As pessoas, às vezes, leem os meus poemas e depois me escrevem, né, falam, mas tá tudo bem contigo? Tá se sentindo mal? Tá triste e tal? Esse último livro que a gente publicou agora, essa coletânea de poesias, né, com 7 poetas aqui de Rio Grande, Labirintos e Espirais, foi um projeto coletivo maravilhoso que a gente fez durante a pandemia, que para mim é uma honra imensa, porque eu estou ao lado ali de 6 poetas que eu tenho imensa admiração por todos eles, né? E o Armando, esse que é um grande amigo poeta que eu interajo lá de São Paulo, ele faz leituras, né, diariamente, praticamente ele lê um poema no Facebook, acho brilhante o trabalho dele, quem puder seguir aí, Armando Ligório Júnior, vale muito a pena, é fantástico realmente o projeto dele. E ele me falou, nossa, tô sentindo assim, tá muito pesado, tá muito triste, tal, tá tudo bem contigo e tal. E eu digo assim, tá tudo bem, entendeu? Porque a gente, na verdade, não precisa ficar feliz o tempo inteiro, né, Zeli? A gente tem que saber lidar com a tristeza também, a integralidade do ser faz parte da tristeza e alegria, né? Sim. E a gente precisa saber ficar triste também, saber se expressar enquanto a gente está triste. E não é que, claro, é uma, como eu vou dizer, uma expressão minha que se manifesta no poema, que é muito particular, não tá o Danilo inteiro lá naqueles poemas, entendeu? Tá um espectro da minha existência ali, que é a que se manifesta dessa forma. Eu não consigo escrever poesia
com outra conotação. Tem a ver com as minhas leituras, com as coisas que eu gosto de ler e tal, né, com a minha vivência. Mas ela é sempre uma poesia mais voltada a trabalhar esses aspectos, né, da reflexão, da existência, da tristeza, da poética da tristeza, vamos assim dizer, né, porque ela é... Eu tenho uma raiz, gosto muito de toda a lógica simbolista ali, todo o movimento simbolista, sempre gostei desde a adolescência, né, e isso tem a ver, né, mas não quer dizer que porque eu estou escrevendo um poema ali, claro, eu posso ter pensado um momento, um sentimento que eu tive depois e desenvolvi como um poema, né, mas não quer dizer que, né, então eu gosto muito disso, né. O Renan diz aqui, né, que o Cortella fala que quem se mostra feliz o tempo todo nada mais é do que um tolo, né, ser humano é ter toda essa paleta de sentimentos, né? Claro. E às vezes também que as pessoas não veem é que também no teu poema tu não fala só de uma dor que nasce em ti, às vezes é uma dor que nasce no outro. Lembrei agora daquele poema que o Cláudio recitou no lançamento do teu livro, que fala da árvore que foi cortada, né? Com certeza aquela história é uma história que a dor não era só tua ou especificamente tua, né? Era um momento histórico. Com certeza, aquele poema Primavera e a Copaíba, né, que o Daniel também musicou, ele adaptou e musicou, Daniel Prado, nosso pró-reitor de extensão, que é um grande artista, né, ele musicou esse poema e adaptou, né, obviamente, que é um poema bem longo, né, o Cláudio faz a declamação espetacular, um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi ver o Cláudio declamando aquele poema, porque é um poema que significa muito para mim e para todo mundo que viveu aquelas árvores, né, aquelas plantas, né, então quando eu escrevi aquele poema, eu compartilhei com os meus amigos de São Carlos, né, são duas árvores que estavam, né, no campus da UFSCar, lá em São Carlos, e meus amigos se emocionaram com o poema e tudo, né, foi umas motivações, assim, para eu publicar, eu compartilhei com eles antes de publicar o meu primeiro livro, e exatamente isso, né, todo mundo tinha uma relação afetiva com essas duas árvores, muito grandes, né, assim, então realmente ali era um sentimento coletivo, né, inclusive alguns deles que tinham saído de São Carlos há mais tempo não sabiam que a Copaíba tinha morrido também, porque ela secou depois, né, da primavera, né, como diz o próprio poema. A primavera foi bem na época que estava todo mundo lá ainda, acho que eu ainda estava, não sei se eu estava na graduação, não, estava no mestrado já. E a Copaíba não, a Copaíba, se você te lembra dali, Ozelito, na frente do departamento de hidrobiologia, hoje, quando você estava lá ainda era uma árvore muito frondosa que estava no estacionamento, hoje essa árvore secou da noite para o dia e ela foi cortada, então me motivou a escrever o dia que eu cheguei e vi aquilo cortado, né, cara, assim, aí eu não entendi, fui buscar, achei que os caras tinham cortado, mas não, realmente falaram que ela secou do dia para a noite, secou inteira, assim, aí começou a ser um risco, né, e é um poema muito caro para mim, porque, assim, eram símbolos, né, eu acho, da coletividade, da irmandade, da cooperação, da solidariedade, que caracteriza a vida na universidade, né, especialmente dos estudantes. Eu hoje, por exemplo, eu tenho muitos amigos, né, aqui em Rio Grande e tal, mas a relação de irmandade que eu tenho com os meus amigos de São Carlos são irmãos, é minha família mesmo, porque eles viveram as mesmas dores, assim, que eu vivi lá, a gente compartilhava essas dores, né, o estudante universitário que está na universidade, os colegas, compartilha tanta coisa, em momentos assim, tão marcantes na vida, que gera uma relação de irmandade mesmo, né, e aquilo eram símbolos da nossa irmandade, da solidariedade, da cooperação, do crescimento intelectual, de tudo isso, né, então é um poema muito especial, né, e o Cláudio captou tudo isso, assim, muito bem na leitura dele, né, na declamação dele, e é uma alegria para mim, eu volto a vejo aquele vídeo toda hora, Cláudio, assim, porque é muito então, bom de através ver da mesmo. poesia, em alguns momentos, o eu pode ser os outros um pouquinho. Claro, não, tem muitas vezes isso, Zelito, porque o que acontece? Aí, falando da poesia em si, ela é uma poesia minha de desassossego, né? E isso me caracteriza, então também tem a ver com essa coisa da tristeza, né? Assim, na verdade, eu sou uma pessoa que era o que a gente estava falando da universidade agora, né? O Cláudio trouxe bem, eu preciso muitas vezes até disso que o Cláudio fez aqui, de vem cá, olha aqui, tá? Né? As coisas estão bem. Tão bem também, é que eu fico sempre, eu tenho um certo desassossego com a realidade de achar que a gente... Então, parte de uma avaliação, uma formação que eu tive dentro da minha casa, eu acredito, atribuo muito isso à minha mãe, especialmente, mas também ao meu pai, de percepção de uma realidade injusta, e que eu não me conformo com essa realidade, né? Só que, assim, na poesia, eu venho para um campo de demonstração desse sentimento de desassossego em relação à realidade, de incômodo com a realidade, né? Na minha vida profissional,
isso se converte em ação, porque eu tenho essa coisa. Eu estava esses dias conversando com alguém, ter um cargo de gestão é uma oportunidade de transformar alguma coisa. Mais do que gerenciar um processo, está na tua mão a possibilidade de melhorar um processo, melhorar a vida de alguém, de um ou de muitas pessoas, para além daquela condição que o cargo te dá, essa condição de você melhorar a vida de alguém, melhorar um processo. É isso que um cargo de gestão te dá. Ele te dá a possibilidade de você melhorar a vida de alguém, melhorar um processo. Algo que não está bem, fica bem, ou melhor. Depois alguém vai vir depois, vai melhorar aquilo ainda mais, outro vai vir depois, vai melhorar ainda mais. Então, eu tenho esse incômodo com a realidade, entendeu? Isso é meu, não tem como. Provavelmente, não vou me livrar desse incômodo, né? E ele está expresso na minha poesia. Então, muitas vezes é a dor do outro que aparece, sim, é o incômodo e a indignação. Tem um poema que fala muito sobre isso, que é A Fila, que está no meu segundo livro, Canteiro das Flores de Metal e o Jardim de Areia, que trata muito aqui da realidade. Ele é muito inspirado, né? E a motivação toda dele está associada ao que aconteceu aqui com o Polo Naval, em Rio Grande, que para mim foi uma dor muito dura, sabe? Muito dura. Eu demorei a superar. Acho que não superei até hoje o que aconteceu aqui. Tá? Assim, e a poesia me ajudou. Eu acho que até hoje eu não superei realmente aquilo que aconteceu. É uma dor que ainda é latente em mim. E esse poema, esse livro fala muito disso, né? O contexto dele é isso. E tem um dos poemas ali que chama A Fila, que fala sobre a questão da miséria, realmente, entendeu? Da indignação em relação à miséria. E de que a conivência com a miséria ainda vai se voltar contra nós, que não estamos na miséria. É isso que aquele poema traz. Eu acredito realmente nisso. Eu não sei quando esse ponto vai virar, mas eu acho que um dia ele vai virar. Na verdade, Danilo, isso acontece. A gente às vezes não se dá conta, mas a pobreza ela reflete impactos ambientais que todos nós colhemos, em maior ou menor grau, né? Por exemplo, o mosquito da dengue, ele pode até crescer num terreno baldio cheio de lixo que alguém jogou, mas ele vai picar ricos e pobres, né? Uma água contaminada, ela vai ser bebida por ricos e pobres, um peixe contaminado vai ser comido por ricos e pobres. Então, o ambiente, ele acaba nos colocando nessa aldeia única em que todos coletamos a consequência dessa má distribuição de renda, dessa má distribuição de oportunidades, né? Não tem como não nos afetar. E uma outra coisa, puxando de volta para o eu e os outros, é que a gente, às vezes, luta nas nossas lutas e tentando representar as várias questões que nos afligem. A gente defende muito a diferença entre as pessoas, mas às vezes a gente inconscientemente tenta botar todo mundo no mesmo rótulo. E a gente não cabe, né? A gente não cabe nesse rótulo. Não cabe. Me lembro de uma reunião que eu tive com a comunidade indígena, que eu cheguei lá, assim, todo, né? Eu preciso falar com o representante de vocês. E uma índia pequena, assim, novinha, uns 12, 13 anos, a índia me disse: ninguém pode me representar. Se você vai falar com a gente, você tem que falar com todos. E eu achei aquilo tão bonito, assim, de ela, naquela idade, realmente entender que... profundo, né? Sim, que ela não podia ser representada por ninguém. Ela tinha, né, desejos, aflições, dores, anseios e felicidades que eram só dela e que ninguém podia representar. Então, acho que também está um pouco nisso, né, do que fala o teu poema. Com certeza. De que cada um tem esse olhar muito diferente, né? E a gente, né, Ozelito, eu acho que esse é um tema que eu devo publicizar em breve, até assim, é um texto que nós estamos produzindo, que fala um pouco sobre essa questão da diversidade, né? E a dificuldade da representatividade, a importância, né, de representar todas as diversidades, né? A espécie humana, assim como todos os seres vivos, todas as espécies de seres vivos, se caracterizam pela diversidade. Por vezes eu vejo a aplicação de um conceito biológico, né, aplicado de forma equivocada, assim, a biologização desse debate, por exemplo, né, da diversidade sexual, de orientação sexual. Não, mas olha aqui, biologicamente só existe homem e mulher. Não, isso não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Não adianta dizer que é, porque não é verdade. Entre homem e mulher, observar a espécie humana, né, que a tem espécie aí... humana, claro, desde sempre, a espécie humana ela é diversa como todas as espécies. Então, se eu quero representar a diversidade, a espécie humana é diversa. A diversidade é a regra que rege a evolução da vida. E não é a homogeneidade. É a diversidade que caracteriza todas as espécies. É isso que faz com que a gente esteja aqui nesse planeta até agora, nessa condição, e possa existir uma espécie complexa como os humanos, né? É justamente a diversidade que levou para isso, não é a homogeneidade. Então, não pode reduzir um debate. Então, na verdade, o que acontece hoje, nessa evolução social que a gente tem,
é que essas múltiplas expressões dessa diversidade não aceitam mais ser colocadas nesses rótulos. Não aceitam mais. Não serão mais. E cobram da sociedade o devido respeito a essa identidade. Porque eles existem e vão continuar existindo, sempre existiram, vão existir e querem respeito, querem ser tratados como qualquer outro ser humano. É só isso. E esse tema não deveria ser um tema ideologizado. Isso não deveria ser, isso aqui é uma discussão da esquerda, isso aqui é uma discussão... Não, não é. Isso é uma discussão humana. É isso que eu acho. Eu acho que a gente está polarizando tanto esse assunto político, está tão polarizado, que coisas que são da vida humana estão virando política partidária, eu quero dizer, né? As pessoas se vacinarem ou não, agora é política, não é mais proteção à saúde pública. As pessoas reconhecerem ou não o direito de alguém, agora é política, não é mais um direito humano básico, né? Básico, a gente... Eu disse recentemente, né? Alguém me falou, daquelas letrinhas G, L, B, T, Q, não sei o que e tal. Esse número de letras vai crescer cada vez mais, porque quando a gente tenta botar um rótulo, alguém vai dizer, eu não caibo nessa caixa, né? Então surge uma letra nova. E é isso, não dá para rotular ninguém. Exatamente, a evolução social, ela leva a isso, e a gente tem que saber compreender isso, né? Então, se alguém clama por representatividade, ela tem que ser ouvida, ela está clamando, se determinado rótulo não está se enquadrando sobre uma pessoa, essa pessoa tem que ser ouvida, né? Então eu acho que isso é algo muito importante, assim, a gente está, como você falou bem, perdendo um pouco essa referência. Claro que existem temas que são próprios, né, dos espectros políticos, né, mas esse não é um deles, entendeu? Esse é um tema humano, esse é um tema da característica humana, né, e isso deveria estar na pauta de qualquer espectro político ou religioso, porque é a realidade. Então, tu negar isso é você trabalhar com uma classificação artificial. E isso não dá para você trabalhar dessa forma, não é verdade? A universidade, né? Porque a universidade, para mim, ela é esse lugar em que eu tenho... Eu disse com o professor Péricles, a gente conversando semana passada, eu disse, professor, eu quero que o meu aluno duvide, eu não quero que ele acredite. Se eu quisesse que o meu aluno acreditasse em mim, eu tinha fundado uma igreja, eu sou inclusive bacharel em teologia, então eu podia ser pastor, mas eu quis ser professor porque eu queria a dúvida e não a certeza, né? Então, dentro da universidade, em vez da gente ter tantas certezas, não era melhor ter muitas dúvidas, e a gente isso é o nosso motor, né, de trabalho e de conversas, né? Eu fico vendo as pessoas chegam com tantas certezas sobre tudo, e eu digo, eu não tenho certeza sobre absolutamente nada, né? Eu acho que acho que a grande dificuldade atual é das pessoas sentarem e falarem de temas com pensamentos diferentes, né? Porque eu acho que na universidade a gente consegue fazer isso, né? De discutir e das ideias elas divergirem e a gente poder chegar num consenso, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode exercitar bastante também. Consenso, eu classifico esse momento que a gente vive como uma incapacidade, né, nossa de estabelecimento de consenso. Isso é muito grave para uma nação, no meu entendimento, sabe? É muito grave para uma nação. Quando a gente perde a capacidade de formar consenso sobre coisas como essa que a gente falou, né? E outras também, né? Já que não estava... outro tema que frequentemente é ideologizado. Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se está falhando minha conexão um pouquinho. Sim. Tá, desculpa. Então, assim, o que acontece é o tema da inovação tecnológica, né? Que é um fazer dentro da universidade, o empreendedorismo, né? É algo que é parte do fazer das pessoas, e assim, qualquer governo de direita ou de esquerda, ele promove a inovação tecnológica, porque assim, a inovação ela é fundamental para a soberania nacional, ela é fundamental, e ela é o fazer de muitas áreas dessa universidade. Então, tem áreas, do mesmo jeito que a gente muitas vezes forma profissões para a escola, por exemplo, e o espaço de interação e de formação profissional é a escola, por exemplo, em alguns casos é a empresa. Então, nos aproximarmos de empresas também contribui para a nossa formação e também contribui para a própria soberania tecnológica da universidade. Então, a gente não pode olhar e falar assim, porque a inovação tecnológica é um tema, né, da direita, do capitalismo, não sei o que. Não, ele trata sobre qual a expectativa do estudante que faz engenharia de automação, faz engenharia mecânica empresarial, engenharia civil empresarial, tu tem que ouvir essas pessoas, tu tem que conhecer os sonhos dela, tu é uma universidade, tem que promover as condições para essa pessoa ter a melhor formação possível, né? E talvez isso faça a sociedade entender que se ela hoje tem um celular na mão,
para criticar a universidade, é graças à universidade, que muito conhecimento que nós construímos é que fez esse equipamento ser menor, ser mais leve, a carga durar mais. Tudo isso foram conhecimentos que nós construímos dentro da universidade, né? Então, a função da universidade, não apenas tecnológica, mas como a gente já falou aqui, nas artes, na cultura, na filosofia e também na tecnologia, que eu acho que a gente às vezes se esconde tanto atrás dos nossos muros que a sociedade não consegue fazer esse link, ela não consegue reconhecer, né, essa importância. E a inovação não é só tecnológica, tá aí o Edi, né, falando de ciência, tecnologia e sociedade, que é um dos representantes lá que entrou junto ao nosso comitê diretivo de inovação e tecnociência solidária. Portanto, a tecnologia social, a tecnociência solidária, a economia solidária, são também, né, funções fundamentais para a universidade interagir com a sociedade e trabalhar com todo o espectro da sociedade, porque, assim, esses espaços, se não forem ocupados pela universidade pública, ele vai ser ocupado por alguém, pode ter certeza, entendeu? Então, se a gente quer trabalhar com o ideal de justiça social e de enfrentamento às injustiças, esse espaço também deve ser ocupado para isso, né? Então faz parte. Aí, fazendo mais uma provocação, que assim, a universidade é cara para a sociedade. Então ela precisa se sentir dona e vir nos usar, vir nos, né, aproveitar aquilo que a gente tem para oferecer. Essa vaga é uma vaga pública, ela é paga e é caríssima, né? Os nossos impostos estão aí para manter essa universidade. Então é preciso que tanto a gente, claro, tenha esse olhar, né, de que a sociedade é que nos sustenta, como ela também se aproprie disso e diga assim, não, essa universidade é minha, né, vestir essa roupa. Uma das coisas mais bonitas que eu vi na Universidade do Rio Grande, né, aqui na FURG, eu não sei se tu sabes, mas eu caço Pokémon. Não conhecia essa sua habilidade. Existe um ranking nacional, eu estou no 44º lugar no país. Ô, louco, que beleza! Mas por que eu estou te tocando nesse assunto? Porque como eu jogo Pokémon, um dos melhores lugares para jogar Pokémon em Rio Grande é na FURG. A FURG é maravilhosa para jogar Pokémon. E aí, quando a gente vai no final de semana, a gente vê que as famílias vão para lá. Isso é uma coisa que eu sempre achei, me emocionava ver o pai ensinando a filha a andar de bicicleta na FURG, a família fazendo piquenique na FURG. Eu digo, isso é compreender, é a sociedade entender que esse espaço é dela, né? Que isso é uma propriedade dela. Isso me encantou. Uma vez eu cheguei, tinha um rapaz com o carro aberto, a porta-malas aberto, e as roupas estendidas, ele lendo um livro e a roupa secando. E eu pensando, a universidade é isso, é esse espaço seguro onde você pode vir, né? Não, eu concordo plenamente, Joselito, e acho que a gente tem que se aprofundar também isso, nessa desassociação com a realidade. Eu acho que a gente já tem, a FURG tem essa cultura institucional, mas a gente pode aprofundar em termos de mecanismos para isso, né? Sim. Eu falo que, por vezes, o que a gente tem carência no Brasil é de mecanismos mais eficientes para que a gente possa ouvir e calibrar a nossa ação para essa escuta. Então, das coisas que a gente também quer fazer, a curricularização da extensão vai ser uma plataforma importante para isso, mas também o Conselho de Integração Universidade e Sociedade, que a gente quer, a partir do ano que vem, começar a desenvolver, né? E a gente está idealizando no Conselho de Integração Universidade e Sociedade uma representação territorial, inclusive, dos municípios em que a FURG está. E aí, para isso, a gente está pensando, e precisa superar a pandemia para isso, né? Em Rio Grande, por exemplo, né? Mas vai acontecer nos campi também, se a gente conseguir desenvolver essa ideia. Desenvolver os territórios, mapear os territórios, né? Identificar alguns territórios que sejam factíveis, né? Para a gente poder trabalhar em número razoável, sei lá, 7, 6, 8, e a gente possa fazer eventos nesses locais, levando a universidade, fazer uma discussão com a comunidade, eventualmente tirar delegados desses territórios, para que a gente possa fazer uma escuta também territorial, para além de setorial, né? Porque a escuta setorial, a gente já tem um pouco mais de propriedade para fazer. Então, hoje a gente reuniria facilmente os grupos de economia solidária, os empresários, né, as associações de bairro, enfim, conseguiria um recorte setorial da sociedade, mas territorial é um pouco mais difícil. E a gente vê que a universidade precisa também se aproximar territorialmente desses lugares, entendeu? Então, tu lá fazer um evento no meio da praça da São João, que é a nossa vizinha aqui, né, atrás aqui na Zona Leste de Rio Grande, lá na ilha, fazer um evento lá na ilha, entendeu? Levar lá e mostrar o que é a universidade, dialogar, entendeu? Não só mostrar, mas dialogar, escutar,
aí a gente tem as plataformas para receber, então você tem a curricularização da extensão, então nós vamos ter uma quantidade de demandas, aí tem a plataforma curricularização de extensão, ações que podem ser desenvolvidas, aí tem Comitê de Inovação e Tecnociência Solidária, os ambientes de inovação, os grupos que podem desenvolver economia solidária, então tem como dar vazão, né, para essa escuta. Vamos ver, é um desafio muito grande, mas eu gostaria muito de tentar desenvolver isso na nossa gestão. Eu fico com a minha cabeça fervilhando, né? Tô falando essa história do território, eu lembro, assim, eu trabalhei já com comunidades quilombolas e comunidades indígenas, e a gente, às vezes, fica pensando como trazer eles para a universidade, E um belo dia, assim, eu acho que essa lógica está errada. Talvez a pergunta seja como levar a universidade para eles, né? Será que eu tenho condições de dar aula na língua dele, com os costumes dele, utilizando o conhecimento dele e me adaptar para atendê-lo, em vez de adaptá-lo para me atender, né? Não, a gente teve um exemplo muito bonito, Escola de Química e Alimentos tem um projeto bastante bonito com as comunidades de pesca tradicionais, as colônias, foi feito em parceria com o Nudese, que é uma grande plataforma nossa, né, de economia solidária, Nucleia, na verdade, a atividade de economia solidária, que eles iam a todas as comunidades, desenvolveram todo um relacionamento com todas as comunidades pesqueiras tradicionais, tentando identificar formas de agregar valor a resíduo do pescado, especialmente, não só o pescado em si, mas o resíduo, né, que o resíduo pode ser muito valioso, e eles desperdiçam isso, uma alternativa de renda, né, e aí, no final desse ciclo, Zelito, a gente fez eu participei dessa atividade, então, pessoas de todas essas comunidades vieram conhecer a Escola de Química e Alimentos, mas depois de toda a mobilização, foi uma das atividades mais lindas que eu participei na minha vida, assim, né, na gestão. Uma sala, assim, devia ter uns 40 pescadores e pescadoras, assim, de todas essas colônias daqui de Rio Grande. Não sei se tinha de Pelotas, mas acho que é de Rio Grande só. Mas foi uma coisa mais linda, sabe, poder falar, e aí a Daiane, que era a professora da Química, o Felipe, que é o atual diretor da Escola de Química e Alimentos, apresentando os resultados do projeto, depois eles saíram, foram conhecer os laboratórios, interagiram com os laboratórios. Se essa atividade fosse no começo, ela não funcionaria, não teria 2, 3, talvez, ali querendo, mas não, depois de todo um relacionamento, de conhecer, de entender, deles nos conhecerem também, eles ficaram curiosos, né, vamos ver como é que é essa universidade, esse mundo que eles vivem, esses laboratórios, as coisas todas, e vieram, e foi lindo. Entende? Então é um pouco isso, a gente se apresentar, né, se colocar, nós estamos aqui e tal, aí depois talvez eles venham, né, talvez eles venham, sintam mais confiança. É hora do eu ser um pouquinho dos outros. Gente, nós estamos chegando no final, então, dessa nossa conversa, né, e eu queria, então, agradecer também a presença aqui que estiveram conosco, o professor Péricles, a professora Marim, né, o Renan, que está sempre conosco lá do Rio de Janeiro, né, o Sérgio Estima, o Serginho, que é um dos guardiões da nossa planície costeira aqui, com os trabalhos, né, com Nemo e trabalho de educação ambiental e monitoramentos na praia, e o Edi, que também é nosso colega aqui da FURG, né. E aí, a gente falando da universidade, né, hoje é véspera do aniversário da nossa universidade, né, amanhã, então, 52 anos. E eu queria, antes do Danilo falar sobre os 52 anos, né, o professor Péricles, ele pediu que eu corrigisse uma coisa que ele falou outro dia, né? Tá certo. Porque ele falou, ele contando, né, quando saiu a portaria, né, que liberava, então, a implantação da universidade aqui, ele disse que isso foi anunciado no campo de futebol aqui em Rio Grande, num clássico aqui, né? E ele disse que foi no campo de São Paulo no dia. Depois ele me ligou, olha, não foi no campo de São Paulo, foi no campo do Rio Grandense, né? Oh, que beleza. Para quem não é daqui, talvez não tenha tanta importância, mas para quem é Rio Grandino sabe que tem... Alguém puxou a orelha do professor Pérez, eu acho. E ele é guri teimoso, ele não é lá do Leão do Parque. Pô, então, ainda fez feio lá para os... Fez feio, né? Então, assim, para quem é Rio Grandino, essa é uma rivalidade sadia aqui, né, dos clubes daqui de Rio Grande, mas ele só quis corrigir isso, né, que foi... no dia, então, que foi liberado, né, para a implantação da universidade, nos microfones do estádio anunciaram para todo o público lá que a universidade ia acontecer em Rio Grande. Né? Maravilha. Danilo, então, 52 anos de FURG. Isso é uma honra, né, estar como reitor nesse momento, comemorando esses 52 anos, como a gente falou ali em algumas oportunidades, infelizmente ainda dessa forma remota, né, por conta das contingências que a pandemia está impondo, mas isso não pode nos impedir de celebrar essa história, essa trajetória, né, e tudo que a universidade representa e vem representando. É momento de lembrar dos pioneiros, né, é momento de lembrar de todos e todas que contribuíram com a construção dessa universidade,
né, e que plantaram algo que se transformou na nossa cultura institucional, né, e eu digo isso porque cheguei aqui, e eu, na minha trajetória toda, eu não sou daqui, né, eu cheguei aqui em 2004, como a gente falou no começo da conversa, né, eu sempre sonhei com essa universidade inserida no território e comprometida com os processos do território. Quando eu cheguei e vi a FURG aqui, e eu vi que isso era cultura institucional aqui, e eu falei, esse é o lugar que eu realmente quero trabalhar, e isso também me levou à gestão, e é uma responsabilidade enorme estar na reitoria, manter e zelar por essa cultura institucional, né? Porque isso é da FURG, isso é da nossa raiz, da nossa característica, ela se mantém até hoje. A FURG nasce como um movimento comunitário, né, com atores do território lutando, né, de várias forças, né, lutando pelo ensino superior aqui, formam a universidade, formam primeiro as escolas de ensino superior, depois a universidade. Então, isso ainda é presente entre nós, e quem chega como eu cheguei, sente isso, e vive isso, e passa a viver isso, né? Isso é muito bom, né? Então, é uma responsabilidade enorme. Então, não tem como não celebrar, mesmo estando na pandemia. Precisamos celebrar. É momento também de discussão, de fazer a crítica da conjuntura, das restrições orçamentárias, da conjuntura política que está hoje restringindo a possibilidade da universidade fazer mais transformação social ainda do que ela já faz, mas é momento sim de celebrar, então, e a gente está trazendo algo fundamental para essa programação. Amanhã vai ter esse show, né, que é Somos Multicamp. A FURG não nasceu multicamp, mas hoje ela é multicamp. Hoje a FURG é Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul, São Antônio da Patrulha, além de Rio Grande, fora os nossos polos de educação à distância, né. Então, esse show ele vai trazer artistas, né, falando de arte aí também, que é o nosso tema, artistas de cada um desses territórios, porque assim como a inovação e a economia solidária, a cultura, e a universidade deve ser sempre protagonista na promoção da cultura, se faz com parceria com os territórios. Não faz inovação tecnológica sozinho na universidade, você precisa da empresa para levar a tecnologia, né? Assim como a economia solidária, precisa de um grupo que vai desenvolver a economia solidária. A cultura também. A cultura, claro que se desenvolve internamente, mas ela transborda para o território. Né? Então é sempre muito bom ter parceria com os atores culturais, né, de cada um desses territórios. Então essa simbologia que a gente está trazendo para esse aniversário de 52 anos. Então vão ocorrer apresentações com artistas de cada um desses territórios, né, músicos que vão cantar, vão falar, e isso vai ser muito bom para que a gente também internalize em Rio Grande a percepção de que nós somos uma instituição multicamp. A FURG hoje não é só Rio Grande, a FURG é Santa Vitória, São Lourenço, São Antônio da Patrulha. E essa mesma cultura institucional está nesses territórios também, né? Porque isso pega, isso pega. Né, Osílio, tu também chegou aqui, isso pega, né? Isso pega mesmo, e é muito bom. E é por isso que a FURG, e a gente está muito feliz desde o começo da semana, quando começaram as mobilizações, que foi uma estratégia de comunicação bem pensada por uma comissão que organizou isso. A gente está começando a mobilizar desde o início da semana, né? Você vê o engajamento, o quanto as pessoas se sentem pertencentes. Uma carta, uma coisa simples que a gente fez, de mandar por e-mail dos servidores e colocar para os estudantes nas redes sociais e tudo, uma coisa simples. As pessoas nos agradecendo, porque aquilo toca as pessoas, porque as pessoas gostam de ter pertencimento em relação à FURG. Então, nós estamos na gestão, uma responsabilidade imensa, né? Zelar por isso, por essa cultura. Então, temos sim que celebrar os 52 anos de luta, e vamos continuar de luta. Agora, pode ter a conjuntura que for, nós vamos estar aqui. Né? Nós vamos estar sempre aqui, firmes, resistentes, né? E cumprindo a nossa missão. Amanhã também é o aniversário da minha mãe, né? Opa! Então, a minha mãe FURG faz aniversário amanhã. Que maravilha. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Cláudio. Cláudio, te despede aí para a gente, vamos fechar essa conversa. Danilo, grande amigo, né? Muito obrigado pela participação, foi muito bom, né, ter tido esses 60 minutos de conversa contigo aqui, falando de tudo, né? E quando eu dizia que as coisas estão boas na FURG, que elas estão melhorando cada vez mais, é porque também não sou daqui, e aí acaba que o tempo da gente, quando não é em casa, é na FURG, né? E aqui dentro, assim, a gente trabalha feliz, a gente trabalha com pessoas que a gente gosta, né? E a gente se transforma como cidadão também, né? A gente entra aqui para estudar e depois as coisas vão acontecendo. Então, tenho um orgulho de ser da FURG, né? Gosto muito das pessoas que eu convivo aqui, né? E foi um prazer, Danilo, ter conversado contigo. Desejo toda a sorte e sucesso, né? E também, sempre à disposição. Né? Um abração.
A gente tem um aluno também, que é da minha disciplina, que está assistindo e participou, fez uns comentários ali, que é o Adriano Souza. Quem sabe logo o Adriano de repente se apaixona e vai ser o reitor daqui a muitos anos para frente. É isso, né? Tchau, gente. Foi um prazerzão. Tchau, pessoal. Valeu. Serginho, vamos fazer o Toninho Horta. Não esqueça, não. Vamos esquecer. Vamos fazer assim que der. Tchau, tchau.